Já faz anos que cubro o lado perturbador da música e entre Digi Allen, Mayhem, Hannah Tarashi e Satan Pononsky, começo a me sentir um pouco dessensibilizado com o mundo que escolhi explorar. Leio muito sobre apresentações ao vivo insanas ou crimes malucos de músicos e às vezes tudo parece se misturar. Essas coisas já não me chamam tanta atenção como antes. Isso até eu ouvi falar desse cara. Meu nome é Edwin Borsheim. Oi, tudo bem? Como vai você? Fazem um som horrível, mas você não pode ouvi-los porque estão debaixo da terra. Eles nunca se movem e nunca respiram. Edwin Borsheim, vocalista da banda Cattle Cadaver, é uma anomalia no mundo da música. Sua personalidade marcante, atitudes insanas no palco e mistério o tornaram figura fascinante no metal underground. Fora isso, ele nunca teve a mesma repercussão que um Digi Allen. Ele não recebia tanto destaque, mas ao ver suas performances ao vivo e seu personagem, surpreende não falarem mais sobre ele. Porque, enquanto pesquisava para este vídeo, me deparei com inúmeros shows em que ele realmente testa os limites da performance ao vivo e, sem dúvida, supera quase qualquer um quando se trata da natureza brutal de sua arte. Muito disso existe apenas como folclore ou relatos de segunda mão, e há muita coisa que permanece sem documentação. Alguns fragmentos de documentação revelam o tipo de música do Cattle Cadaver, quem Edwin era e até onde iam esses shows ao vivo. Inclui um álbum completo, 2 DVDs notórios e o documentário Dead Hands Dig Deep, de 2016, feito por Jay Love e Spencer Heath. Embora o que temos seja relativamente limitado, ainda podemos criar uma linha do tempo coesa o suficiente com isso e, através dela, podemos explorar a vida insana de Edwin, desde as provações de suas lutas pessoais, as coisas que o inspiraram e as coisas que ele odiava. Tudo isso vai nos mostrar quem ele era, e possivelmente nos dar algum tipo de resposta sobre como ele se tornou um dos artistas ao vivo mais insanos da história da música. Edwin Borsheim nasceu em 8 de janeiro de 1977 e era de Temecula, Califórnia. Hoje, Temecula é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, mas nos anos 80 e 90, a população era muito menor, variando de cerca de 15 a 30 mil pessoas. É importante notar isso, pois um tema recorrente na vida de Edwin e das pessoas ao seu redor é que vieram de um lugar onde pouco acontecia, o que explica por que muitos buscavam escapar e por que esse estilo de música e performance provavelmente ressoava com os jovens de Temecula. É difícil detalhar sua criação, pois as informações estão dispersas em histórias e fragmentos pouco detalhados. Em resumo, Edwin era de uma família grande com um passado confuso. Sua mãe, Lila, teve uma série de problemas de saúde mental durante a infância de Edwin. Edwin também descreveu o padrasto como um homem raivoso que o repreendia sempre. Com a vida doméstica difícil, não surpreende que Edwin buscasse fuga bebendo, usando drogas, indo a festas no quintal e tocando música. Em Dead Hands Dig Deep, ele fala sobre tudo isso e mais, contando histórias das vezes em que se envolveu em brigas ou escapou de situações bastante intensas. Você tem a sensação, ao ouvir esses relatos, de que Edwin está deixando de fora certos detalhes ou omitindo algumas histórias que podem ser ainda mais traumáticas. Nunca saberemos ao certo, mas parece que muita coisa dos anos de juventude de Edwin pode tê-lo marcado para sempre. Danny, seu irmão, também participa do documentário e, junto com Edwin, compartilha suas inspirações. Eram grandes fãs da World Wrestling Federation e encenavam lutas de wrestling em Temecula, o que influenciou bastante as apresentações de Edwin futuramente. Ele também comenta sobre várias bandas de rock grunge que imitava na infância, de Nirvana a Slayer. Com o tempo, Edwin passou a duvidar da autenticidade dos grupos e artistas ao seu redor. O padrasto dele tinha perguntas semelhantes, e isso levou Edwin a arrancar os pôsteres que tinha e mudar sua perspectiva sobre entretenimento. Estou olhando meus pôsteres na parede e pensando: esse cara tem espinhos enormes, mas minha namorada tem bíceps maiores e isso aqui é muito punk.
Isso foi antes do Cattle Cadaver, beleza? Estou dizendo, você era só um garoto olhando e pensando, quem é esse palhaço? Cara, eu amo esse disco, mas lembro de ler uma entrevista onde eles dizem que esse álbum é só uma piada. Cara, a gente tava chapado, pô, mano. Um dia vou montar uma banda e vai ser algo que ninguém vai rir. E tomara que, de um jeito ou de outro, alguém como o meu padrasto tenha que, de algum modo, ver isso. A partir de agora, ele só queria fazer o que fosse real e criar músicas e shows autênticos que mostrassem dor e sofrimento de verdade. Coisas que, aos olhos dele, tinham significado e consequências reais. E foi exatamente isso que ele fez. Em 1995, Edwin e alguns amigos formaram a banda Cattle Cadaver. O baixista Devin e o baterista Corin aparecem no documentário e contam que andavam de skate juntos na juventude, mas Edwin era mais reservado. Mesmo assim, eles se uniram e criaram a banda. Em 1996, eles lançaram o álbum Halloween, com 13 músicas e um tema consistente do início ao fim. Incluía faixas fiéis ao título como Homem Abóbora, Quebradores de Caixão e Sinfonia dos Pesadelos 2. Os ursos Chopper já passaram? Eu vou falar Agora. Essas músicas, apesar do estilo faça você mesmo, ficaram bem feitas. Edwin tinha uma voz rouca, distinta, que combinou bem com o álbum, e a banda focou em um som e ideia específicos, o que fez com que parecesse um projeto completo. Algumas músicas recentes desse álbum estão perdidas, mas a maior parte está disponível aqui no YouTube. Até onde eu sei, esse é o único projeto completo que eles lançaram, com o resto dos projetos da Wild sendo DVDs ou singles. É possível que existam mais músicas, já que a banda era improvisada e independente, então não seria surpresa se algumas se perderam. De qualquer forma, isso é o que eles geralmente tocavam quando faziam seus shows. Mas como você provavelmente pode imaginar, não era necessariamente a música que as pessoas prestavam atenção. É difícil criar uma linha do tempo precisa de quando eles começaram a se apresentar, ou quando a intensidade do show aumentou, ou se sempre foi assim desde o início. Mas algo que nos dá uma boa ideia do que Edwin queria alcançar pode, na verdade, ser encontrado em outra de suas paixões. Como já disse, Edwin gostava muito de luta livre profissional quando jovem, mas depois passou a não gostar do seu caráter encenado. Por isso, ele passou a criar produções de luta livre o mais reais possível. É difícil descrever qualquer um desses shows de quintal como encenado de qualquer forma, maneira ou aspecto. Pelos trechos que consegui encontrar online e pelas imagens que mostraram no documentário, essas eram basicamente lutas completas, com armas de verdade e ferimentos muito reais. Arames farpados, tacos, vidro, grampeadores e mais. Qualquer coisa que pudesse ser usada como ferramenta de violência era incorporada nesses shows. E estava claro que, para Edwin, tinha que ser 100% autêntico, ou ele não faria. Essa foi a mentalidade que ele levou aos shows do Cattle Cadaver. Ele usou uma variedade semelhante de itens para apresentar sua música, mas obviamente, dessa vez, ele não tinha um oponente no ringue. Então, em vez disso, ele realizava esses atos em si mesmo. Mutilação, automutilação e desfiguração corporal eram comuns nos shows do Cattle Cadaver. 2 DVDs registraram esses shows, Um Gosto de Sangue, 2002, e Entre os Condenados, 2008. Há um trailer de Um Gosto de Sangue no canal oficial do Cattle Cadaver no YouTube e alguns trechos no documentário, mas fora isso é difícil de achar. Entre os Condenados é mais fácil de obter e tão intenso quanto. Vamos conferir o disco versátil digital e ver um pouco dos shows insanos ao vivo do Cattle Cadaver. O disco versátil digital inicia com um clipe da música título Entre os Condenados. Novamente, é uma música e um videoclipe muito bem produzidos, e pode até te dar a ideia de que esse disco versátil digital vai ser uma coleção de videoclipes relativamente profissionais, mas você estaria enganado. Logo depois disso, vemos uma cena de Edwin cheirando alguma coisa. Depois ele entra no palco e começa a tocar Graveyard,
Durante o show, Edwin faz automutilação, como colocar faca na cabeça, enfiar seringas nas bochechas e grampear os lábios. Apesar de tudo, o público parecia se divertir e o show foi um certo sucesso. O que acontece depois é ainda mais grotesco e nem sei se consigo descrever. Vemos Edwin prender pregos e alfinetes em uma parte do corpo onde eles claramente não deveriam estar. Eu já vi muita coisa na minha vida, mas esse pequeno segmento de 15 segundos do disco versátil digital é quase impossível de assistir por causa do quão próximo e nojento ele realmente é. Eles mostram a apresentação ao vivo, mas logo cortam para o que vimos antes, e fica pior cada vez que assisto. Após o que parece uma década, essa parte do vídeo acaba e somos apresentados novamente a um videoclipe com um visual profissional. Eu diria até que parece melhor do que o primeiro. A música, que se chama Hino do Gárgula, é bem produzida e soa muito bem. Depois há o clipe de O Romper da Aurora, inspirado em Mad Max e muito bem produzido. Algumas acrobacias parecem caras e nota-se o esforço na produção desta gravação. Nessa época, comecei a questionar se as travessuras de Edwin dentro e fora do palco ajudavam ou atrapalhavam a banda. Quando falamos de bandas assim, as travessuras geralmente explicam o sucesso, mas no Cattle Cadaver havia mais além disso. No entanto, era difícil não se concentrar só no Edwin, por ele ser tão interessante e estranho. Dá pra ver que ele dedicou muito amor e trabalho nessas músicas e vídeos, mas poucos notavam por causa do que ocorria fora disso. Nem consegui focar nesses vídeos quando assisti ao disco versátil digital pela primeira vez, de tão surpreso que fiquei com o que aconteceu 10 minutos antes. Uma pena, pois há verdadeiras joias aqui. Estou me adiantando, ainda há muito do disco versátil digital para comentar. Após The Crack of Dawn, assistimos a 2 vídeos caseiros das músicas Power of Pain e Erasing. Se você viu The Broken Movie, do Trent Reznor, pode notar uma vibe similar nesses vídeos. Uma energia única e perturbadora surge apenas quando o vídeo é feito de forma totalmente independente. Em seguida, aparecem imagens para o instrumental de Hell House, mostrando uma casa assustadora com objetos estranhos e cenas perturbadoras de Edwin. Essa casa é notável porque pertencia e foi projetada por Edwin. Ela era chamada de The Mower Shack e era uma espécie de museu misturado com local de eventos que tinha todo tipo de lembranças e bugigangas estranhas. Ela está em vários desses vídeos, inclusive neste, mas adiante terá outro papel, então lembre-se disso. Em seguida, aparecem cenas de Sinister Clock, com eles tocando a música ao ar livre. Depois, vemos imagens do instrumental de The Descent e, em seguida, o videoclipe de Lair of Serpents, que mostra muitas cobras e cenas que sugerem um ritual satânico. Por fim, temos uma música sombria, uma faixa chamada Fallen, que traz Edwin tocando piano. Parece um pouco deprimente, mas é agradável. O vídeo foge disso, exibindo destaques do disco versátil digital, Edwin ensanguentado e cenas dos shows ao vivo deles. Temos uma última cena de Edwin tocando piano e o disco versátil digital termina. É uma jornada insana, e o mais louco é que isso é só meia hora em uma história de anos. Talvez nunca saibamos até onde essas loucuras chegaram, só nos resta imaginar. No mesmo ano em que Entre os Condenados foi lançado, Edwino se casou com sua namorada da época, Eva O, que também era ex-namorada do serial killer Ricardo Ramírez. Edwino e Eva foram descritos como inseparáveis por um bom tempo, mas apesar da compatibilidade deles, o casamento durou relativamente pouco. Em meados da década de 2010, eles já estavam completamente separados e Eva não queria mais nenhum contato com Edwino. E isso o afetou muito e, infelizmente, os últimos anos de Edwino foram os mais sombrios de sua vida. Você sabe que eu tenho a Eva bem ali no banheiro. Mas ela não é mais a mesma agora, né? Ela não fala comigo muito. Ela está muito rígida porque ela é feita de madeira, sabe? Então é difícil.
Pra mim, às vezes, o que mais eu devo fazer? Eu só quero fazer o que é certo. Eu só quero ser sincero. Eles não me esquecem. Eles não me esquecem de jeito nenhum. Em meados da década de 2010, o Kettle Cadaver já estava praticamente separado e Edwin vivia quase todo o tempo recluso em seu terreno de um acre. Como eu disse anteriormente, Edwin e Eva não estavam mais juntos e Edwin não estava lidando bem com isso. No documentário, ele afirmou que, apesar de ainda amá-la, sabia que se afastar de Eva e da filha era o melhor. É claro que ele se sentia assim sobre as pessoas e por isso suas interações eram muito limitadas. Edwin agora passava seus dias bebendo e, ocasionalmente, criando, mas suas travessuras, que antes podiam ser descritas como performáticas, haviam se transformado em um estilo de vida muito estranho. Ele dormia em um caixão com um modelo em tamanho real de Eva, que parecia ser considerada sua parceira. Ele também gravou vários vídeos estranhos, em que aparecia bêbado ou chorando, muitas vezes falando diretamente com a própria Eva. Ele deu aos diretores de Dead Hands Dig Deep acesso às filmagens e disse que criar o documentário foi terapêutico, chegando a ir a uma exibição do filme. Falar sobre tudo isso e expor seus sentimentos foi provavelmente uma experiência catártica, e ele continuou em contato com os diretores após o lançamento do documentário. Apesar de tudo, em 20 de junho de 2017, Edwin tirou a própria vida. Apesar dos relacionamentos complicados com quase todos, muitos lamentaram sua morte e o lembraram como um homem fascinante, criativo e atormentado. Ele expôs sua alma, o que trouxe problemas, mas também gerou buscas artísticas marcantes, álbuns, DVDs, documentários memoráveis e shows ao vivo infames. Como eu disse no começo, Kettle Cadaver não era muito conhecido. Eles não alcançaram o sucesso dos contemporâneos, e é improvável que Edwin quisesse isso, mas o que eles tinham era uma energia única que encapsulava as frustrações e a raiva de uma pequena região. As pessoas que foram a esses shows e viveram para contar a história vão falar sobre eles até ficarem velhas e de cabelos grisalhos, e o nome de Edwin pode viver através disso. Pode parecer pequeno ou insignificante para alguns, mas por outro lado, é uma história de tentar fazer algo a partir de muito pouco. Você pode ver isso nos shows de luta livre dele, nas apresentações ao vivo, na música e nos vídeos que acompanhavam tudo isso. Apesar das dificuldades, Edwin tentou criar algo verdadeiro, e é difícil negar a autenticidade do que produziu. Sabe, isso é verdade. Tenho certeza de que em toda cidade pequena dizem essa maldição, mas aqui é... Por mais feia que seja que contem a história, entende o que quero dizer? E é aí que eu estou hoje, Não tenho amor. Não tenho ódio.